Hoje estamos aqui mais um podcast do Elevate Wealth. Temos a honra de ter Ed Oliveira, que veio nos visitar aqui em Charleston, na Carolina do Sul, diretamente de Orlando. Ed, é um prazer ter você aqui conosco. Você, telespectador, vai conhecer um pouco a história desse grande homem que imigrou para esse país em 1987. Vamos aqui apresentar o Ed. Eu quero que Ed construiu uma história de imigração. Vamos falar um pouco da sua história de empresas que montou, a sua viagem aqui que começou com a sua mãe, tirou licenças de mortgage para fazer financiamento, corretores, empresários, construiu patrimônio e o maior legado que é a sua família e, acima de tudo, um legendário aqui raiz que serve aos legendários, já está planejando aí o seu próximo servir no Japão. Ed, eu queria que você fale aqui para o telespectador, se apresente e fale um pouco de quem é o Ed que deixou o Brasil e o Ed que mora aqui. Eu queria que você fizesse essa apresentação inicial para os telespectadores do Elevate Wealth. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês. Então, eu vim em 1987, minha mãe inventou de migrar para os Estados Unidos e eu vim junto com ela. E chegamos aqui, naquela época era diferente de hoje, né? As pessoas vinham para trabalhar pesado mesmo e viemos para cá trabalhar. E nessa batida aí de trabalho, eu entendi que se eu podia trabalhar o que eu fazia para os outros, eu podia fazer para mim mesmo. Então, em 1994, eu abri a primeira empresa, abri uma empresa de jardinagem e eu fiquei com aquilo 10 anos. Ed, só para começar, eu vou só interromper um pouquinho, porque o que me destacou na sua história, começando da sua história de 87, foi a sua mãe. Ela veio para cá. Você seguiu a sua mãe. Eu quero que você fale aqui, que você conecte com essas pessoas que passaram por uma história parecida, que têm outras dificuldades nesse país. Qual foi a maior dificuldade no começo? Qual foi a experiência que você teve, que você pode ensinar essas pessoas? A sua história, dá para escrever um livro. Fala um pouco dessa parte, dessa dificuldade inicial, quando vocês chegaram aqui nos Estados Unidos em 87. Essa parte inicial. Então, em 87, quando nós chegamos, uma coisa que eu notei foi que eu era o único, das pessoas que eu conhecia, era o único que estava com a mãe aqui, né? E esse aspecto em si, só, né, foi muito importante para mim. Por quê? Porque as pessoas se perdiam muito e a minha mãe me manteve ali, né, centrado no objetivo, que era, entendeu? Eu era novo, 22 anos, então a gente fazia, as pessoas saíam, muita festa, muita besteira, e as pessoas se perdiam naquilo. E aí o fato de eu ter minha mãe comigo foi importante por causa disso, entendeu? Agora, a dificuldade naquela época era essa, de você tá aqui nos Estados Unidos e sua família no Brasil, né? Era difícil, não tinha internet, não tinha, o telefone era caro, $2 um minuto para você ligar para o Brasil, então era muito difícil, existia essa dificuldade. Para mim, eu não passei por isso pelo fato da minha mãe estar comigo. Cara, quando você falou comigo, no outro dia que estávamos jantando, que a sua mãe, ela criou você praticamente na ausência do seu pai. Com 5 anos, o seu pai saiu de casa. E me lembrou um pouco a história do jogador da Espanha, que ganhou a Copa do Mundo, que a mãe migrou para a Europa, para a Espanha. Ele migrou pelo deserto do Saara, e os 2 filhos, hoje são grandes homens. A sua mãe, a matriarca, veio para esse país, mudou a história de toda a sua família. Com certeza. Ela veio, ela despontou, o status migratório dela quando ela chegou. Aqui em Charleston, eu acho que não tem ninguém que chegou em 87. Então, assim, me toca bastante, porque com todas as dificuldades ela veio, ela vendeu pastel, ela trabalhou na limpeza. O que ela fez para fazer isso tudo? E eu quero dar um reflexo na pessoa da sua mãe. Porque você é hoje o que ela fez. A história, ela quebrou barreiras para a sua vida. É muito interessante, eu admiro esses imigrantes que fazem isso. Minha mãe foi uma batalhadora, né? Ela realmente abriu caminhos e não só para a gente, várias pessoas que vieram depois da gente, que vieram por causa da gente, né? E hoje estão aí, são pessoas bem-sucedidas também. E todos são agradecidos a ela pelo fato de ela ter aberto o caminho para gente, para várias pessoas, né? Agora, ela é batalhadora, chegou aqui, foi vender marmita, fazer comida e vender marmita, e aí ela conseguiu um trabalho, foi trabalhar de cozinheira para o embaixador do Brasil na ONU, né? E ali começou tudo. Depois através desse trabalho, ela comprou uma casa na Flórida. Quando acabou o contrato dela
o embaixador com o governo brasileiro, ela se mudou para a Flórida, aí eu vim junto para aqui, e aqui que começou tudo, na verdade na Flórida, né? Em Nova York a gente só trabalhava e vivia. Agora, quando viemos para a Flórida, foi que começou a dar visão. Vocês ficaram quantos anos em Nova York? 3 anos. 3 anos em 3 Nova York. anos, isso, 3 anos. E quando viemos para a Flórida, que chegamos na Flórida, aquele lugar era um lugar bem remoto mesmo, bem pacato, né? A gente viu aquilo tudo desenvolver, crescer, né? E ali houve oportunidade para a gente. Por quê? Porque estava em crescimento o local, né? Então vocês chegaram em Nova York, ficaram com status migratório, fizeram serviços gerais, como a maioria dos imigrantes que chegam, principalmente naqueles tempos, que eram imigrantes que vinham mesmo para vencer da vida. Imigrantes que criavam oportunidade. E aqui, muitos telespectadores, eles estão pensando, temos aqui talvez alguma mãe solteira que começou a história da família deles e trouxe os seus filhos para cá, assim como a mãe de Ed. Qual é o nome dela? Luzia. Dona Luzia. Dona Luzia é um exemplo de sucesso americano. Dona Luzia é um American Dream. Ela chegou, ela criou trouxe o filho, eu senti que você tem uma proximidade muito grande com ela, e com trabalho, com suor, ela abriu as oportunidades para, não só para você e sua família, da sua irmã que mora aqui também, mas talvez milhares de outras pessoas que vieram do ciclo que ela criou e que ela abriu essa porta. Com certeza. Muitas pessoas vieram através da gente. Ela tinha quantos anos quando ela veio? Ela tinha 47. 47, e hoje ela tem? 86. 86 anos, mora na Flórida, no South Miami, Na Deerfield Beach. Deerfield Beach, vai à igreja, serve a comunidade, está sempre aí sendo mentora, mesmo que não seja oficialmente um coach, ela é uma grande mentora de vidas. Aí a Dona Luzia, parabéns para a senhora e obrigado pelo que você faz pela comunidade. E aqui, ó, seu filhão, aqui representando um pouco do seu legado. É isso que nos inspira, porque daqui a 40 anos eu vou estar também perto da idade de Dona Luzia, aí um pouco mais, já com 90, se Deus quiser, e aí os nossos filhos vão ser o nosso reflexo, é o que você já é hoje. Então eu não conhecia um imigrante que veio tanto tempo e que já está aí falando com seus meninos lá, todos os seus filhos nasceram aqui, Sim. todos os seus filhos nasceram aqui. Então, assim, é nessa pegada. Ela foi para a Flórida, ela é cidadã americana, não fala muito inglês. Não, fala pouco. Fala pouco. Então, às vezes, você brasileiro que já está aqui há muito tempo e quer entender um pouco, o Ed aqui com Dona Luzia tem muita história para contar. Eu acredito, Ed, que essa história precisa ser escrita. Precisa ser escrita. Ela tem vontade de fazer um livro. Então, a gente vai colocar você em contato com as pessoas que possam ajudar nesse legado, porque talvez aí, quem sabe, 45 histórias de sucesso que veio através do legado da Dona Luzia. E isso é muito legal, cara. Então, Ed, vocês quando foram para a Flórida, você trabalhou 3 anos em Nova York e a decisão de ir para a Flórida, como foi o processo nos próximos anos, depois que vocês foram para a Flórida? Então, chegamos na Flórida e fomos trabalhar, né? Fui trabalhar no hotel em Boca Raton e dali eu trabalhava no season deles, trabalhava bastante horas. E durante 3 anos eu trabalhei ali e eu pensava, né? Se eu posso trabalhar essa quantidade de horas para os outros, eu posso trabalhar essa quantidade de horas para mim. Acho que foi ali que o sonho foi desenvolvendo, né? E aí comecei a trabalhar, montei uma empresa de jardinagem e trabalhei naquilo ali por 10 anos, né? Teve uma época que tive bastante funcionários e a empresa cresceu bastante e ali a gente começou, na verdade, o empreendedorismo da gente, da minha família, começou ali, né? Quando saí dali, eu vendi aquela empresa, aí abri uma firma de mármore, de venda de mármore, depois eu fui para ser mortgage broker, tirei minha licença, fui trabalhar com mortgage e dali abri as portas para o real estate, né? E do real estate passamos por todo isso aí, pegamos do começo até a bolha, depois da bolha eu entrei, quando o mercado tinha caído um pouco, aí nós compramos um restaurante, transformamos ele num restaurante brasileiro, a Casa do Pastel, e ali nós ficamos 16 anos com a Casa do Pastel. Tivemos 2 lojas da Casa do Pastel e uma no segmento de açaí, comidas naturais, né? E depois disso aí nós vendemos essas lojas e voltamos a focar no real estate, né? Cara, então veja bem, o que eu achei interessante é que na sua fala, você disse, eu trabalhei muitas horas no hotel. Eu fui fiel ao meu empregador. Eu fiz tudo que eu precisava fazer. Então você tem uma ética e um respeito bíblico que diz que quando você faz algo para alguém, dê o seu melhor. E você fez. Mas no meio tempo que você estava fazendo, você destravou algo no seu cérebro que mudou a sua mente. E aí você, possivelmente pelo meio, fazendo negócio, você disse,
eu também posso fazer o meu próprio negócio. Você montou uma empresa de jardinagem. Eu também trabalhei em jardinagem. E eu acho legal porque eu também não sabia muito sobre jardinagem. Você me falou outro dia que você não tinha muita experiência na jardinagem. Não sabia nada. Mas você tinha vontade. Vontade. E a sua mente abriu com que você fosse atrás dos seus sonhos. E a sua ética no trabalho faz com que, eu digo a você, telespectador, às vezes você não precisa ter tudo, mas você precisa ser antes de fazer. Ser ético, ser corajoso, ser bravo, ter coragem de acordar cedo e ir atrás dos seus sonhos. Comprometer com o seu cliente e chegar. Isso tudo são valores que às vezes a gente nem sabe. Mas a Dona Luzia passou isso para você. Com certeza. Você assistiu isso na Dona Luzia. Com certeza. A minha infância toda foi vendo ela empreender, né? Nós chegamos no Rio de Janeiro praticamente depois que meu pai e ela se separaram. Chegamos no Rio de Janeiro com 5 anos de idade e ali ela começou do nada, de novo, vendendo shampoo de porta em porta, vendendo marmita de porta em porta. E ali ela foi crescendo, montou a empresa, foi trabalhar de vendedora de aparelhos de massagem. Aí dali ela montou a fábrica dela e montamos restaurante, montamos fábrica de roupa, confecção, ramo de confecção. Trabalhava bastante, mas ela sempre com aquela vontade de empreender, né? E aquilo ali foi enraizando dentro de mim, né? E quando veio a oportunidade, eu sabia que eu tinha condições, porque eu vivi aquilo a vida inteira, né? Ou seja, a Dona Luzia tomou de conta da sua família, com o suor do seu corpo, inspirou os seus filhos a serem empreendedores. E hoje o Ed, aqui nos Estados Unidos, foi 16 anos empresário de restaurantes. Depois você entrou primeiro no ramo financeiro do mortgage ou primeiro no real estate? Na verdade, primeiro eu comecei com mortgage. Então, o que foi que fez você a entrar nesse ramo de mortgage? Quem inspirou? Qual foi a virada de chave? Como foi essa etapa para você tirar sua licença? Então, eu fui trabalhar com uma amiga minha, né? Trabalhar na época chamava loan officer, né? Que é a pessoa que trabalhava com isso sem licença. Eu fui trabalhar debaixo dela e aí, quando ela me pagou minha primeira comissão, eu falei, o que eu preciso fazer para ganhar mais? Ela falou, você tem que tirar a licença. Eu fui, tirei a licença e aí passei a ganhar melhor. E aí, depois disso, eu fui convidado por um amigo meu para abrir uma empresa de mortgage. Nós abrimos a BR Mortgage na época, né? E a BR Mortgage, eu fiquei ali nela um ano, depois saí. Só que na época que eu estava trabalhando nela, eu passava meus clientes de mortgage para os corretores que eu conhecia. E a maioria não dava o retorno que eu achava que tinha que ser, a atenção que tinha que ser com os clientes. Então, eu não atendia a ligação, não ligava de volta, não correspondia com a minha expectativa, né? Então, eu decidi ali tirar minha licença de real estate também, de corretor de imóveis. E com isso, eu entrei no mercado, fazia as duas coisas. Na época, você fazia as duas coisas, era normal. Então, fui fazer o real estate e o mortgage. Eu pegava o cliente para mortgage, eu levava para o real estate, pegava o cliente do real estate e eu fazia o mortgage dela também. Entendeu? Até que veio a crise, né? A bolha imobiliária, e aí eu parei, fui trabalhar para o restaurante. A licença de mortgage. O que precisa-se para tirar uma licença de mortgage? Quais são os passos, o nível de dificuldade? Você acredita que alguém que está escutando aqui, que nasceu aqui nos Estados Unidos, que tem o seu pai imigrante e que não quer trabalhar na construção, quer abrir a mente, fala para esse jovem, fala para esse adulto, inspira ele. Ed, eu sinto em você um cara que fez muitas coisas. Um cara que abre a sua mente em 10 abas e começa a revolucionar e começa a fazer muita coisa. Às vezes eu sinto que você tem que tirar um pouco desse conhecimento e transbordar na vida das pessoas. Porque muitos jovens, muitos brasileiros precisam de escutar, ter esse passo a passo dessa pessoa que é multitalentosa e já percorreu muitos caminhos. Você pode transformar aquilo que a Dona Luzia deu para você e você transbordar na vida de muita gente. Você tem que ser um mentor dessas pessoas. Diz para essas pessoas o passo a passo do que ele precisa para ser um mortgage broker. Então, hoje em dia, naquela época, eu tive minha mãe, que transbordou em mim, né? Hoje em dia, com a globalização, com AI, com todas essas ferramentas que nós temos aí, você não precisa, às vezes, ter uma pessoa inspirando você. Você precisa você ser a sua inspiração, né? É o que eu sinto. Agora, para tirar uma licença de mortgage, que você precisa ter mais de 18 anos, estudar e os requisitos ali, é o high school, de mais de 18 anos, e se é uma pessoa que não tem um recorde criminal, não pode ter recorde criminal quando você vai mexer com o mercado financeiro, né? Então, é basicamente isso. Você estuda, faz a prova, e aí é um mercado excelente, o mercado de mortgage broker, é um mercado que eu admiro muito, financeiro, porque você aprende muita coisa. Inclusive, quando eu fui, no primeiro dia que eu trabalhei para minha amiga, quando acabou, tinha um banco lá fazendo a apresentação, quando acabou, eu fiquei fascinado com aquilo. E ela chegou e falou assim, e aí, o que você achou? Eu falei, eu não entendi nada, porque
porque parecia que era outro idioma que eles estavam falando, mas eu fiquei fascinado, né? Falei, pô, acho que eu nasci para isso. Então foi com esse desejo que eu fui. Então, existem escolas de preparação Tem, na sua região, você busca escolas de preparação, eles te preparam e você vai ali, faz um teste, não deixa, se não passar da primeira, faz novamente, e a oportunidade está aí. Talvez você precise ter um Social Security, ou tem que ser legal, tem que ser legal. tem que ter ok. E o que é qual é o salário? É por comissão? O Comissão. que é que um mortgage broker que começa o trabalho, o que é que ele faz no ano? Ó, depende muito do que você faz. Se você trabalha para uma companhia independente, aí você vai ganhar uma comissão, uma porcentagem do valor do lucro do mortgage, né? Agora, se você trabalha para um banco, para uma empresa que você está debaixo dela, eles vão te pagar provavelmente uma comissão menor, mas vão te dar o cliente, né? Então, eles te dando o cliente, você vai trazer o seu cliente também, mas eles te dando o cliente é mais fácil você ganhar menos, mas você tem volume, né? Então, é basicamente isso. Então você tem que pesar, ou se você quer trabalhar numa empresa que você tenha já garantizado um bom salário, que creio que aí, dependendo da sua competência, você pode fazer de 80, 120, 150 mil dólares por ano, dependendo da sua competência, mas você pode criar o seu próprio salário, porque você pode trabalhar com outros corretores e trabalhar para você conseguir fazer mais financiamento. Isso mesmo. Você nada te impede de trazer os seus clientes, né? Você trabalha na sua empresa. Mas eu acho que você tem a facilidade no começo de talvez os leads deles gerar aquilo que você quer. Então, vai depender da sua competência mesmo, e eu acho que o céu é o limite. Você não pode botar limite. Quanto mais você se entregar, mais você trabalhar, acho que mais você vai gerar de renda A também. energia que você vai colocar vai voltar para você. Exatamente. E outra coisa que você falou remeteu a uma outra profissão que você começou. Eu sempre digo às pessoas que esse país é o país das oportunidades. Verdade. Mas é para quem quer. É para quem tem coragem. É para quem está disposto a. Vou te encontrar às 6 da manhã e está lá às 6 da manhã. Vai vir fazer um podcast às 6h30. Está pronto, está numa viagem, porque quer criar outras oportunidades. E você percebeu que o real estate precisava da sua ajuda. Porque você fazendo o mortgage para aqueles clientes, os clientes estavam tendo dificuldade com as pessoas que estavam representando ele, que eram os corretores. E você disse, então eu vou tirar minha licença de corretor e vou ajudar essas pessoas. Você viu uma oportunidade. Então você foi e tirou a sua licença de corretor na Flórida, passou a primeira vez, qual foi a dificuldade, o que você enfrentou, teve que estudar numa escola de treinamento. Às vezes, eu quero que você passe um pouco o seu passo a passo. Você foi para uma sala, você teve que aprender uma nova terminologia, você entendeu uma linguagem dentro do inglês, mas você quebrou essa barreira. O que você teve que fazer? Quais foram as suas dificuldades? Que essas pessoas se inspirem no que você passou aí. Fala pra gente com vulnerabilidade as maiores dificuldades que teve para você entrar no real estate. Então, eu não vejo como dificuldade, porque era uma coisa que eu queria fazer, tá? Então, acho que se você quer seguir essa carreira de corretor de imóveis, que é uma grande carreira, tá? Tem que fazer um passo a passo. É 18 anos, high school no mínimo, falar inglês de preferência, né? E você vai fazer o curso, que é um curso super simples, 63 horas de sala de aula, né? Aí você pode fazer isso de uma semana, pode fazer isso em um mês, ou em 6 meses, como você quiser, for mais fácil, melhor para você. Mas você vai fazer esse curso, você vai passar no teste da escola e depois te habilita a você fazer o teste do Estado. Quando você faz o teste do Estado e você passou, recebeu sua licença, aí você coloca essa licença em uma imobiliária e você vai trabalhar. E é muito difícil, mas acho que a dificuldade é mais por causa da pessoa. Ela acha que vai cair no braço dela. Não é. Você tem que correr atrás e fazer as coisas acontecerem. Uau. Então, Ed, você hoje, como corretor de imóveis, trabalha colocou a sua licença junto com a maior imobiliária de brasileiro nos Estados Unidos. Fala um pouco dessa imobiliária, fala um pouco sobre Ed, fala como você pode ajudar as pessoas no Brasil. Eu tenho que conectar com algumas pessoas que vieram aqui, que estão em Orlando, investidores do Brasil que querem trazer, dolarizar o patrimônio para aqui, para os Estados Unidos. Como você pode ajudar essas pessoas? Eu quero que você identifique com um brasileiro que quer investir nos Estados Unidos, como achar o Ed, fala um pouco da sua imobiliária e como você pode ajudá-los. Então, eu trabalho com a WRA, que é a maior imobiliária de brasileiros nos Estados Unidos. Nós somos 365 corretores, a maioria brasileiros, né? Tem um pouco de hispano e um pouco de americanos também, mas a maioria são brasileiros. E é uma estrutura fantástica que ele criou ali, entendeu? A estrutura muito bem formada,
né? Então, a gente oferece vários produtos, tá? Temos a construção, temos a compra e venda, investimentos. São vários produtos que temos para oferecer. Orlando é um mercado fantástico, excepcional. O que eu vejo em Orlando hoje é o que eu vi no sul da Flórida há 30 anos atrás, quando eu me mudei para lá, que vi oportunidade. Ali é um canteiro de oportunidade, entendeu? E a maneira que nós conectamos pessoas com os negócios, né? Então, todo dia tem um projeto novo sendo lançado em Orlando. Literalmente, todos os dias tem um condomínio, um projeto sendo lançado lá. São projetos pequenos, projetos médios, projetos grandes, que eles chamam de master plans, 15 mil casas, 10 mil casas, são coisas assim, só você vendo para você acreditar. E as pessoas, a pessoa no Brasil, na verdade, ela contacta a gente e a gente ajuda ela de uma maneira que ela não precisa nem vir aqui para comprar, para ver o imóvel se ela não quiser, entendeu? Ela tem como fazer tudo isso através de vídeos, através de FaceTime, através de DocSign, transferência, nós damos toda assistência, a gente apresenta o produto, a gente mostra tudo direitinho, como fazer o financiamento, tem os parceiros da gente que fazem os financiamentos, a transferência de dinheiro, a abertura de empresa, tudo que a pessoa precisa, a nossa estrutura é capaz de providenciar tudo que a pessoa precisa para poder ser realizado esse sonho, esse desejo da pessoa de investir aqui nos Estados Unidos. Então você tem dentro da sua imobiliária, da imobiliária que você trabalha e que você já está há bastante tempo, legal, fiquei sabendo que o Ed e a sua digníssima esposa trabalham junto, são casados há 18 anos e trabalham junto como realtors e parte de um time já, que só no seu time são 60 corretores. O que faz, Ed, o que eu sinto que faz de você um corretor diferenciado, começa lá com Dona Luzia. A sua história, o seu passado, o seu entendimento de vida, a sua capacidade de conectar com pessoas, a sua vontade de ajudar pessoas. Aí, depois disso, o seu conhecimento de mortgage. Estados Unidos, corretores, você ajuda as pessoas nos melhores caminhos de buscar o financiamento. E aí, você traz dentro do ecossistema onde você tem todo um time ali que possa dar assessoria, facilitar, coordenar o fechamento da propriedade. Então, eu quero que assim, o brasileiro que quer investir aqui vai contactar o Ed. O Ed consegue financiamento para esse brasileiro que está lá no Brasil. Quais são os programas que você usa para esse financiamento? Qual é os juros? O Ed faz a análise financeira de quanto vai alugar essa propriedade para que a pessoa que quer investir lá no Brasil, quanto é que ele precisa? Digamos, a propriedade vale $300 mil. Você consegue até quanto de financiamento? O que é que essas pessoas precisam fazer? O aluguel, você já tem uma própria managed company que pode tomar de conta. Fala um pouco para essa pessoa que está querendo trazer isso para cá. Então, quando quando a gente faz esse trabalho, a gente oferece todos os aspectos, todos os passos para o cliente, tá? Você mencionou aí minha mãe de novo. Minha mãe, com certeza, todos nós somos produtos do nosso ambiente e nós carregamos raízes, né? Nós temos raízes, nós somos conectados à nossa família. A ligação que você tem com sua família, eu sou uma pessoa super ligada à minha família, né? E então, isso tudo você leva com você e faz parte do seu trabalho. Isso aí não pode ser colocado à parte, né? Então, todo o trabalho que nós fazemos, aquelas pessoas que compram, elas acabam virando parte da nossa família também, entendeu? A pessoa, quando ela contacta a gente para comprar um imóvel, a gente entende que a pessoa está botando a confiança em você, no seu trabalho. Então, você tem que fazer aquilo da melhor maneira possível, tá? Então, todo o processo da compra da casa, da legalização, do financiamento. O financiamento, a gente consegue financiamento de até de 75% para o investidor estrangeiro, tá? Esse seria qual o programa? É um programa Foreign National? Foreign National começa até com 25% de entrada, né? Só que o 25% de entrada você tem alguns documentos que você tem que é requerido pelo banco. Agora, quando você vai para 30%, já tem menos coisas, né? Então, conforme você vai aumentando a entrada, depende do produto. Então o investidor, o brasileiro está lá, ele vai mandar um filho para os Estados Unidos e ele quer que o filho vá morar na Flórida. Uhum. E diga-se de passagem que eu sou corretor aqui na Carolina do Sul, pretendo fazer muitas transações imobiliárias com ele. Vamos trazer, quero apresentar para você um amigo que está aí na Flórida, que dolariza patrimônio para trabalhar com você, Ed, aí na Flórida. Ele esteve aqui com a gente, inclusive estamos trabalhando com ele num projeto ali perto de Itapema, lá em Santa Catarina. Mas então, o cara vem, quer trazer o filho para os Estados Unidos, vai comprar uma propriedade de $300 mil. Se ele der 30%, menos documento, 30% de 300, 90 mil. Dá 3 vezes 90 mil. Você vai conseguir $210 mil de financiamento. Possivelmente você vai colocar ele numa propriedade
que vai valer mais do que você está comprando, que eu vi que você preocupa sempre em dar um melhor retorno para o seu cliente. Talvez essa propriedade vá valer até 340. Com certeza. E esse financiamento, qual é o valor do juros desse financiamento? A média de juros hoje para o Foreign National está 7%, 7, 7,5%. Veja só, telespectador, 7 a 7,5% ao ano fixo, ao por ano 30 anos. fixo em 30 anos. Você não consegue no Brasil sendo o melhor, tendo o melhor crédito. Você vem para os Estados Unidos, o EDT consegue 7%, 7,5%. Você vai ter uma propriedade nos Estados Unidos com liquidez. O seu filho vem estudar, coloca os amigos dele para morar na casa, vai pagar o teu mortgage. Depois de 2 anos, a tua propriedade vai valer mais de 100 mil dólares. Não tem como perder, Ed. Não, é muito bom. O mercado imobiliário, tudo na minha vida começou com o mercado imobiliário, com a primeira casa que eu comprei. Eu não trabalhava com isso. Em 1993, comprei essa casa foi valorizando, valorizando, valorizando. Eu comecei a tirar, fazer refinanciamento dessa casa, pegar o dinheiro, e foi aí que eu comecei também a investir em empresas, entendeu? E ali eu fui crescendo, mas tudo começou lá atrás com uma casa. Então, eu digo sempre para você, telespectador, não deixe a oportunidade de encontrar uma pessoa como Ed, aqui me coloco à disposição, aqui na Carolina do Sul e outras regiões, para ensiná-lo a como sair do aluguel para o seu próprio investimento. Não interessa onde você esteja. Você consegue colocar uma pessoa dentro de uma casa. Não interessa a situação dela. Inspira essas pessoas do que tu pode fazer para ajudar essa pessoa a ter a sua própria casa. Então, eu falo muito nos meus vídeos que a pessoa, quando ela paga um aluguel, ela está realizando o sonho do investidor. E quando ela compra a casa própria dela, ela está investindo nela própria, no sonho dela. Então, a partir desse princípio, você consegue, hoje em dia, para quem é residente aqui na França, ou nos Estados Unidos, você compra uma casa com 3,5% de entrada e paga os juros bom, né, excelente, 6,5%, 7%, 7,5%, dependendo do crédito da pessoa. Mas a partir de 3,5% você consegue dar entrada. Então, às vezes, é a pessoa se programar. Né, juntar um pouquinho de dinheiro, se organizar financeiramente, se preparar para poder comprar uma casa. Existe um incentivo para o first-time buyer? Dá descontos, o governo dá algum apoio? Como é que é? O First Time Home Buyer é um projeto que geralmente é um FHA, tá? Que o governo facilita, os guidelines são melhores, são menores, né? São menos exigências, mais facilidade para te aprovar, mas ao mesmo tempo você pega uns juros mais baixos. É um incentivo do governo para você e é um financiamento que é garantido pelo governo. Entendeu? Então, o investidor, a empresa que está financiando, o banco que está financiando o dinheiro, se você um dia não pagar, o governo cobra aquela despesa. Então, a garantia é essa. Alguém chega para você e diz, quero investir em imóveis. Por onde eu começo? Como investidor, se não for para morar, que existe a diferença entre a pessoa comprar para morar e a pessoa comprar para investir. Como investidor, tem várias maneiras de você começar. Você pode começar com construção civil, né? Começar a construir e vender, construir e alugar, né? Ou você pode comprar alguma coisa que já está pronta, né? E botar para alugar, né? Então, e às vezes o próprio aluguel vai cobrir o valor do mortgage, se a pessoa não comprar à vista. E a propriedade vai escalando o valor dela. A propriedade vai valorizando durante os anos. Geralmente eu gosto de dizer que o real estate é um mercado de médio a longo prazo, entendeu? Não é um mercado que você vai comprar e investir hoje, amanhã já vai ter resultado, não. É médio a longo prazo, no mínimo aí 5 anos, a 10 anos você tem um resultado bom, né? Então a pessoa tem... Eu mesmo estou fazendo agora, estou construindo, né, 2 casas. A gente vai construir as 2 paralelas, uma vai ser para vender e a outra, quando estiver pronta, nós vamos financiar ela, né? A gente bota o dinheiro inicialmente e quando estiver pronto a gente financia ela 70%, 65% e esse dinheiro volta para você e o aluguel daquela casa você consegue pagar o financiamento que você teve. Então você tem um investimento mínimo, né? Na hora que você refinancia aquela casa, o investimento que você fez não é tão grande, é mínimo, 10, 15, 20%, e você tem um imóvel ali que está valorizando, né? E se você fizer 2 dessas por ano, você recupera todo o seu dinheiro e ainda todo ano você está acrescentando uma casa no seu portfólio. Então você pode ajudar o telespectador a criar um portfólio nos Estados Unidos com toda a estratégia, onde possivelmente ele possa 2 casas por ano, um ele vende, um ele fica para o aluguel para crescer o valor, para que ele possa crescer a apreciação, tira, refinancia e continua fazendo esse processo por vários anos. Isso, e além disso, né, tem pessoas que, eu falei 2 aqui, que é um conservadorismo, né? Tem pessoas que fazem 20, né? Tem pessoas que fazem 10, então 2 é uma maneira, tem gente que faz 1, mas 2 é uma maneira bem conservadora,
é um investimento moderado que você faz, né? Exato. Para conseguir financiamento, o que é mais importante? Crédito, renda ou entrada? Ó, o crédito e a renda é o mais importante, né? Você A renda, acho que é tão importante quanto o crédito, mas se você tem uma renda muito alta, o crédito às vezes não é tão relevante. Mas você precisa de ter o normal, a vida normal, você precisa 2 anos de crédito, 2 anos de emprego. A renda e a porcentagem, né? Que existe uma porcentagem da sua renda que vai ser usada para o financiamento e todas as despesas que contém no seu crédito. Então, o que que eu falo para a pessoa? Se preparar e pagando as despesas, juntar um dinheirinho e para quando chegar ali na hora de comprar, ela tem tudo. Ela tem os 2 anos de crédito, os 2 anos de trabalho e ela tem a renda e ela está dentro do ratio que eles consideram necessário para poder a pessoa fazer. E esse trabalho todo, Valmar, eu guio a pessoa como chegar lá, entendeu? Por eu ter trabalhado no mortgage, eu posso instruir a pessoa como fazer. Eu não faço o mortgage dela, mas eu acompanho, eu dou acompanhamento a ela no Você mortgage. pode preparar e criar uma estratégia e um Pra- plano para que essa pessoa consiga melhor financiamento ela seguindo os seus passos, é garantido que vai dar certo. Com certeza, sem sombra de dúvidas. E eu vou acompanhando todo o processo, né, de financiamento, de preparação de crédito, de tudo, guiando ela para ter certeza que ela está indo no caminho certo. Existe outro financiamento com pessoas com o próprio Tax ID Number que conseguem o financiamento, é outro tipo de créditos. De crédito, muitas pessoas até com a própria empresa mostrando as entradas da sua empresa. Você abre uma empresa, você movimenta essa empresa com bank statements, você consegue financiamento. Fala um pouco sobre, para esse telespectador que não tem o social, que não tem o crédito, mas através do Tax ID, do seu bank statement da sua empresa, existe esse sonho americano para essas pessoas? Né? Com certeza. Você tem o Tax ID Number, se você tem o número de Tax ID Number da sua empresa ou pessoal, você pode comprar uma casa. Você vai ter que dar 15% no mínimo de entrada, tá? E os juros um pouquinho maior, talvez 7,75%, talvez 8%. Depende, os juros é variável, é os juros fixos, mas todo dia ele muda. Então você vai pegar os juros do dia, né? Então hoje dá mais ou menos 7,75%, 8% para um Tax ID Number. E também você tem o que ele falou aí sobre o financiamento com bank statement, né? O banco só considera as entradas da empresa. Então, se você movimentou US$ 1 milhão naquele ano, eles consideram 60%, 65% desse valor. Então, quer dizer, 650 mil, eles não consideram a saída, eles só consideram a entrada. Eles vão considerar os 650 mil para poder, como fonte de renda sua. Entendeu? Então, são produtos que existem, também vai pegar talvez um juros aí de 7,5. Hoje o juros está 6,8. Então, quando qualquer coisinha que você faz fora do padrão normal, você vai ter um hitzinho ali de 0,25, 0,50, entendeu? Então você vai adicionar isso no base rent, na base, né, dos juros. É uma regra. Eu vou lhe perguntar, e está tudo bem se você não estiver preparado, me dar uma orientação para os telespectadores. Para cada US$ 100 mil que você precisa financiar, quanto é que você precisa mostrar de renda anual? De uma forma geral. Se o indivíduo quer uma casa de US$ 500 mil, ele teria que estar mostrando quanto anual? Então, tudo vai depender do que você tem no seu crédito. É o debt ratio. Debt to ratio income, né? Levando em consideração que não existe credit cards, que não existe financiamento de carro, e aquele income está disponível para comprar o seu imóvel. Então tá. Se você tem tudo isso aí, se você uma casa de 500 mil, você precisa mais ou menos de 120 mil, 150 mil dólares, você compra tranquilo. 140, 130 mil em diante, você compra uma casa de 500 mil tranquilo. Ok. Interessante. Então, talvez para cada US$ 100 mil aí, você tem que... Vou botar aí 25 mil, para cada 100 mil dólares, você tem que ganhar 25 mil. Ok. Então, veja bem, hoje existe casas aí na Flórida, townhomes, você acabou de trazer para mim hoje de manhã que você trouxe um cliente que comprou uma townhome por quanto? Fechamos ontem, o preço desse townhome era 379 mil e a construtora estava oferecendo ela por 349, quer dizer, estava dando 30 mil de desconto. Nós fizemos uma oferta de 317, eles aceitaram 318,500, acho que foi só para não aceitar o que a gente tinha falado, né? Só que eles deram também 10 mil dólares de... Então saiu praticamente por 300 mil. Não, porque ela saiu por 317. Mas com o desconto que eles deram os 10 mil, vamos dizer que chegou... Não, os 10 mil são os closing costs. Closing costs. Né? Então, ficou por 318,500, né? Só que quando fez o financiamento não, ele comprou cash à vista, e aí quando fez o closing cost, sobrou 2.500, e a própria construtora, a gente não pediu, porque eu falo que às vezes a construtora não devolve esse dinheiro para a gente. Então, os 2.500 que sobrou do closing cost, a construtora devolveu para o cliente, quer dizer, ele só, no closing ele tinha que trazer 312,500, ele só trouxe 310.
Então você estava aqui viajando com a sua família, teve o fechamento ontem, Ontem. você recebeu sua comissão, a sua mulher passou, assinou o documento online, o dinheiro caiu na sua conta, o cliente está feliz, você está administrando a propriedade, ele vai voltar ao Brasil e vai deixar o patrimônio dele crescendo nos Estados Unidos. É muita liberdade. É muito bom, né? Esse cliente em particular, esse cliente ele estava voltando para o Brasil, né? Tá se aposentando e voltando para o Brasil, pegou esse dinheiro e quis comprar a casa, esse townhome, e alugar. O aluguel é 2.400, quer dizer, ela vai tirar ali uns $400 de despesa mensal, que seria a administração, o HOA e seguro, essas coisinhas, e quando chegar todo mês recebe lá 1.900, $2.000 no Brasil. Uau! Seria mais ou menos R$10.000. R$10.000, então. Mais da aposentadoria dela e do marido. Exato. Então você, hoje, um telespectador que está aqui na Flórida, que não fez, talvez não fez os seus impostos, e às vezes fica querendo cortar caminhos para não pagar um pouquinho do imposto, ele poderia, talvez, conversar com ele, chegar para um contador, mostrar uma entrada melhor, mostrar um income melhor, que ter condição de viver, e ele terá a condição de comprar um imóvel. Ele para de pagar aluguel, ele paga um pouquinho para o governo americano, e em contrapartida, ele vai ter um investimento que vai gerar, talvez, em 2 anos, ele vai ganhar 100, 150 mil de equity na propriedade que ele está pagando, e ele ainda fez a coisa certa para o governo americano. Explica, educa esse cliente, educa. Vamos lá, eu não gosto muito de falar isso, mas só que isso aconteceu comigo. Durante 2 anos eu fiz, na verdade eu fiz por 3, mas eu precisava por 2. Durante 2 anos eu paguei $40.000 a mais de imposto do que eu ganhei. Quer dizer, eu adicionei $40.000 a mais na minha renda. Por minha conta, eu pagava $7.000 por ano a mais de imposto para o IRS, só para me qualificar para comprar uma coisa melhor. E eu comprei uma casa em 2018, 400 mil, e eu vendi ela agora em abril por 700 mil, 670 mil. Entendeu? Que legal. Sabe o que eu fiz no meu primeiro ano nos Estados Unidos? Eu fui fazer meus impostos. Já estava chegando logo em seguida e declarei impostos como se eu tivesse recebido cash. Porque era trabalho informal. Qualifiquei para comprar uma casa. Dividi o meu pagamento com o IRS. Isso, eu também. E de forma tranquila, fui aprovado. Aquela mesma casa. O que eu fiz? O governo me viu com respeito. Eu fiz o bem para um governo que coloca de volta estradas, em educação. Um governo que dá de volta para a comunidade. E também consegui ser aprovado. E a casa me gerou mais lucro do que eu tivesse trabalhado com a força do meu braço. Com certeza. Foi exatamente o que aconteceu comigo. E comigo já aconteceu algumas vezes isso, tá? Porque eu compro, e alugo um tempo, e depois a gente vende. E está sempre... Inclusive agora, a gente está com o dinheiro que a gente vendeu essa casa no sul da Flórida, a gente está comprando agora. Só que eu acabei de vender, viajei para o Brasil e cheguei agora. Então, agora a gente vai começar a fazer isso, né? A gente quer construir essas 2 casas e a gente quer comprar uma também, outra. Quando você diz que você quer construir as 2 casas, tem uma construtora já que está fazendo? Temos a construtora, na nossa empresa temos a construtora. A gente constrói a casa, a gente escolhe o lote, compra o lote, limpa o lote, prepara tudo e escolhe o modelo da casa, tem vários modelos, e a gente pega, compra aquele modelo e começa a construir. Então fala um pouco dessa construtora. Essa construtora, ela trabalha, é brasileiro? Os 2 rapazes que são líderes do time que eu estou dentro da imobiliária, eles são donos da construtora. Então, eles são corretores e também já fizeram mais de 600 casas ao longo desses 7 anos. Essas casas que eles fazem com o objetivo de investimento. De investimento e venda, né? Então, você vai comprar com um time de vocês. Qual é o valor do lote? O lote depende de onde ele está localizado. Esse que você está pegando? 45 mil, mais 45 mil. Fica quanto tempo da Disney? Não, esse está em Ocala, na cidade de Ocala. Mas fica quanto tempo da Disney? 1 hora. 1 hora. Ocala, 1 hora e 10. 45 mil. O plano que você está fazendo, são quantos pés quadrados? 1.800 pés quadrados, custa mais ou menos 210 mil, 220 mil para construir. Então, essa casa sai mais ou menos 260 mil, 265 mil, e você vende ela por 315, 320 mil. Então, você pensa em ficar com uma e a outra você venderá. Entendi. Então, o que você está fazendo nessa estratégia? Você já comprou os lotes? Estou comprando agora. Aí você compra os lotes, vai o banco e o banco vai financiar a casa para você. Você tem a opção de fazer isso, só que aí o seu lucro é menor. Então, minha opção é, a que eu tenho agora, que eu escolhi, é eu construir com o meu dinheiro, entendeu? E eu construo a casa em 6 meses. Tá? Boto no mercado para vender. Então, na hora que eu botar essa casa no mercado para vender, ela já vende com lucro, né? Vou ganhar mais ou menos $45 mil de lucro. E essa daqui, eu vou no banco e essa aqui eu pego o financiamento dela. Aí o banco me financia essa aqui eu alugo, com aluguel eu pago o financiamento. Não ganho nada nessa aqui. Tá? Esse construtor, ele dá um preço fechado. Fechado.
E ele dá a lista dos materiais, ele tem um contrato com você. Preço fechado, só tem uma variação. A variação é, dependendo do terreno que você comprar, ele te dá com uma metragem de fio para vir energia para o terreno, ele te dá com uma metragem de cano para. Entendeu? E se essas coisas estão muito longe, o terreno é muito grande e está fora dessa metragem, você vai pagar a diferença. Mas fora isso aí, é fechado o Que preço. já fez mais de 600 casas Mais com de esse 600 modelo, casas. investidores brasileiros, vocês que estão no network. Então, essa é o grande boost do environment que você tá ajudando pessoas a transformarem vida, no mesmo tempo você está investindo e está gerando um movimento dentro do ecossistema onde todos vão ter a oportunidade de ser investidores e participarem desse grande movimento. Lotes. Existe lotes ali. Qual é o valor do lote? Às vezes o brasileiro ele está lá e diz: eu tenho 15 mil, eu tenho 20 mil, eu quero investir nos Estados Unidos. Ele tem seguridade para comprar um terreno, para não ter problema jurídico, ele pode comprar, ele não tem documento. Como você pode assessora esse brasileiro que ele possa comprar e você ajude? Qual é o valor mínimo de um lote que você encontra? Então, de novo, depende da área que você está comprando, mas em relação ao cara, a pessoa estar no Brasil e comprar aqui, não tem problema nenhum. Você compra como investidor, você abre uma empresa em seu nome, abre uma conta bancária no seu nome, você coloca, deposita o dinheiro na sua conta, só você que tem acesso àquele dinheiro. E conforme a construção vai sendo desenvolvida, você vai liberando os taxas para a construtora. Quando você vai acompanhando toda a construção, a gente faz vídeos semanalmente, quinzenalmente, conforme a obra vai adiantando, né? Não adianta eu fazer toda semana se não mudou nada na casa, mas quinzenalmente, mensalmente, vai fazendo vídeo, acompanhando, faz FaceTime, a pessoa pode acompanhar em tempo real todo o processo, toda a construção, quando você colocar à venda, o preço do mercado da época, entendeu? O lucro dela, tudo certinho. É muito conhecimento e eu acredito que a gente conseguiria passar o dia todo e não passava 10% do que você tem a passar aqui para a gente de entendimento. Se você hoje estivesse chegando nos Estados Unidos, sem propriedade, poucos contatos, pouco dinheiro, mas se você tivesse todo o conhecimento que você tem hoje, o que você faria nos próximos 12 meses para construir o patrimônio? Nos próximos 12 meses, hoje em dia, não vejo outro caminho a não ser o mercado imobiliário para construir patrimônio, tá? Então, eu acho, e outra coisa, eu falei de Ocala, mas também tem Orlando. Tem várias cidades em Orlando que você pode comprar terreno e construir lá também. Nós construímos lá também. E temos, hoje em dia, por exemplo, o Winter Park, é uma área nobre de Orlando. As pessoas estão comprando casas lá velhas e derrubando e construindo mansões. Entendeu? É uma excelente oportunidade. Então, dependendo do que a pessoa tem para investir, eu direcionaria ela, se é Ocala, se é Orlando, né? Então, nos próximos 12 meses, só que nos próximos 12 meses dá para você construir patrimônio através da construção civil, né? Porque você em 12 meses você compra, constrói e vende. Então você vê o resultado em 12 meses, tá? Agora, se você for comprar uma casa já pronta para alugar, aí eu diria médio prazo e longo prazo. Well, estamos chegando aqui nos momentos finais do nosso podcast. Eu quero agradecer a Ed. Viemos aqui de 1987, uma história de imigração com superação, empresas abertas, várias áreas profissionais e aqui transbordando para nós o seu conhecimento de real estate. Quero agradecer pela sua presença aqui no Elevate Wealth Podcast e vou deixar as suas últimas considerações aqui para o nosso público. Então, se você pensa em investir nos Estados Unidos, na cidade de Orlando, eu posso te ajudar. No estado da Flórida em geral, mas eu moro em Orlando, então eu gosto de vender onde eu estou perto, onde eu estou ali. Se você quer investir em Orlando, me procura, eu posso te dar toda a assessoria, toda a assistência profissional, tá? De uma pessoa que tem 20 anos de experiência no mercado imobiliário e no mercado financeiro. E uma coisa que eu não falei aqui também, eu também trabalhei 1 ano com inspeção de casa, então eu acompanho tudo. Não vou fazer a inspeção da casa para você, mas eu acompanho todo o processo, entendeu? Então eu tenho bastante conhecimento para oferecer a você com segurança. E se você precisa dessa ajuda, meu nome é Ed Oliveira, trabalho com a WRA, sou licenciado na Flórida, meu número é 954-275-7021. Obrigado a todos. Qual é o seu número do legendário? 100.134. Caraca, você também tem a licença você foi Home Inspector? Fui Home Inspector. Tirou a licença? Em 2003 para 2004. Então, eu tava para terminar, mas eu quero dizer. O cara tem experiência de vida, o cara fala vários idiomas, o cara já teve licença de mortgage, de Home Inspector, tem todo o ecossistema. Esse cara é o melhor cara para te representar. Clica below, pega a informação do Ed Oliveira, que você vai ser bem
qualificado no processo.